que as pessoas têm tanto medo e acham tão difícil realizar essas atividades? Porque elas não estudam. Eu recebi o seguinte conselho quando eu falei que ia fazer mestrado: não faça. Será que com você vai ser assim também? Hoje eu espero te direcionar para fazer um mestrado ou para deixar de fazer um mestrado, porque aqui a gente trabalha com sinceridade. Para quem não sabe, eu sou médica veterinária, já passei pelo mestrado, estou terminando o doutorado. Meu mestrado eu fiz em 2019, de 2019 para 2020, defendi em um ano. E para quem que é o mestrado? Para que as pessoas fazem o mestrado? Geralmente elas fazem mestrado por dois objetivos. Um, para seguir a carreira acadêmica, ou seja, para fazer o mestrado, depois o doutorado, para poder prestar algum concurso público para ser docente em universidade federal ou em qualquer universidade pública, ou utilizar o mestrado e também o doutorado como um cargo de título para poder aumentar o seu salário onde quer que a pessoa esteja trabalhando. O mestrado consiste em você realizar uma pesquisa específica na sua área de atuação. Além da pesquisa, você precisa cumprir cargas horárias de disciplinas. Então, não é só fazer a pesquisa. A gente precisa assistir aulas para a gente poder concluir a carga horária obrigatória exigida pelo curso pós-graduação. É nisso que consiste um mestrado. Você vai lá e realiza uma pesquisa. A pesquisa geralmente está dentro da linha de pesquisa do orientador, do seu professor que vai te orientar, e assistir aulas e passar das disciplinas. Só depois que você cumprir todas essas exigências, você pode, então, defender a sua dissertação. Resumidamente é isso. O mestrado dura 2 anos, ele pode ser remunerado ou não. A bolsa de estudos hoje está entre R$ 2.100 mais ou menos. Se não me engano, ela foi reajustada. E antigamente você não poderia ter nenhum outro vínculo empregatício, ou seja, nenhuma outra fonte de renda. Mas desse ano de 2023, a CAPES já mudou sua resolução, dizendo que o aluno que tem bolsa de mestrado ou de doutorado, ele pode ter outra fonte de renda. O mestrado está dentro de um programa de pós-graduação. E há vários programas de pós-graduação presentes e disponíveis no Brasil. Eles estão alocados principalmente em universidades públicas e alguns dos mais famosos são o programa de pós-graduação em ciência animal e em ciência veterinária. E em medicina veterinária também. Isso vai depender muito da universidade que você está pretendendo fazer a pós-graduação. O que eu fazia no meu mestrado? Bom, eu tocava o meu experimento, o meu projeto. Meu projeto era realizar um estudo retrospectivo, porque eu trabalhava no laboratório de anatomia patológica. E esse estudo retrospectivo era com doenças de bovinos. Mas, além disso, havia algumas coisas, como eu era bolsista, que eu precisava cumprir, além das disciplinas, que era trabalhar, participar da rotina de diagnóstico do laboratório de anatomia patológica da universidade onde eu trabalhava. Então eu ficava lá de segunda a sexta, às vezes sábado, domingo, depende. A gente não tem muito uma carga horária fixa quando a gente é pós-graduando. E é óbvio, a gente não tem férias. Olha só, a nova integrante. Apresento-lhes a Juliette. E como eu disse, eu recebi o conselho de não fazer mestrado, porque tem algo que é muito verdadeiro. O mestrado é um período onde você vai trabalhar muito. Muitas vezes você não vai ter reconhecimento. Às vezes você não vai ter ajuda para tocar o seu experimento, para tocar o seu projeto. Eu já conheci muita gente que tinha problemas com o orientador, porque nesse meio científico, infelizmente, tem muito ego e muitos orientadores acham que o aluno é seu assistente pessoal. Muita gente fala que escrever é muito difícil, que essa parte de escrever a sua dissertação não é para qualquer um, escrever artigos, enfim. Tem várias dificuldades, eu concordo com isso, tem várias dificuldades, mas que se você quiser seguir na área acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, você precisa se preparar. E aqui estão algumas das dicas que eu usei e que eu vejo que poderiam ser utilizadas por todo mundo que queira se aventurar nessa jornada. Eu tenho certeza que o mestrado vai ser mais difícil se você não seguir o que eu te falar agora. Primeira coisa, antes de entrar no mestrado, você precisa passar por um processo seletivo, uma prova. Essa prova, além de conhecimentos específicos, e isso vai depender muito do programa de pós-graduação que você escolher, ele também inclui análise de currículo. Ou seja, quanto mais preparado você estiver para fazer essa prova, melhor. E como é o mais bem preparado? Você precisa ser um aluno ativo
na sua universidade durante a sua graduação, se você está saindo da graduação e vai para o mestrado, ou, por exemplo, se você for como eu saí da graduação, fiz a residência e depois eu fui para o mestrado. Durante esse tempo de residência, eu uni a maior quantidade de artigos, de participação em eventos, palestras, essas coisas são muito importantes. Se você for ativo na parte científica, então participar dos eventos científicos, por exemplo, congressos, levar trabalhos para os congressos, ter oportunidade de estar presente em um artigo científico, tudo isso conta muito na hora da seleção. E não só na hora da seleção. Se você quiser participar da seleção de bolsas de estudo, isso também vai contar. Então, o currículo vai importar muito nessa sua fase. Construa ele o máximo que você conseguir. Segunda coisa, muita gente fala dos orientadores. Eu me arrependi de ter escolhido meu orientador. Porque às vezes a gente escolhe um orientador muito bom, só que a pessoa é impossível de trabalhar. Escolha bem o seu orientador. E escolha bem, conheça o seu orientador. Como eu digo conhecer? Estude ele. Veja todos os trabalhos que ele publica, qual que é a linha de pesquisa dele. Estude toda a carreira dele, porque isso também vai fazer muita diferença, principalmente se ele não te conhece. Então, na hora da seleção, isso é um ponto importante, porque isso te coloca à frente de muita gente. Mostra para as pessoas de que você está interessado naquela vaga, que você foi a fundo procurar saber o que aquela pessoa faz ali. Isso é muito importante, isso dá uma atenção e um cuidado especial. Terceira coisa, escolha o programa de pós-graduação que você quer ingressar e, consequentemente, a instituição que você também quer cursar. Ou seja, mais uma vez, saiba para onde você está indo. Não vá só pelo nome, conheça as coisas que tem lá. Se você puder, tente entrar em contato com alunos de pós-graduação dali, alunos de pós-graduação do orientador que você pretende também ter o vínculo, né? Quanto mais você conhecer o terreno, mais bem preparado você vai ficar. Quarta coisa, organize o seu tempo. O mestrado é uma coisa nova que você vai precisar de dedicação, vai precisar estudar, vai precisar cumprir disciplinas. Se você principalmente trabalha e não pode depender da bolsa, é indispensável que você tenha uma organização do seu tempo. Utilize tempos livres ou organize o seu tempo de forma a deixar um espaço para o mestrado todos os dias, de segunda a segunda. Porque isso vai te ajudar a não acumular coisas e depois, quando você for resolver essas coisas acumuladas, tenho certeza que tem alguma coisa ou várias coisas que terão uma qualidade, no final das contas, moderada, porque você não vai conseguir dar atenção 100% e fazer um trabalho bem feito em todas as coisas, porque tá tudo acumulado. Então, se eu pudesse te dar um conselho organize-se para estudar e para realizar as atividades do mestrado todos os dias. Quinta coisa, e uma das coisas mais importantes, todo mundo tem o medo de fazer dissertação de mestrado, de escrever dissertação, de escrever artigo científico. Sabe por que as pessoas têm tanto medo e acham tão difícil realizar essas atividades? Porque elas não leem, porque elas não estudam. Se você lê pelo menos um artigo todos os dias, ou 3 artigos por semana que seja, mas que você esteja imerso nesse ambiente científico, entendendo como os artigos são elaborados, como eles são escritos, não tem erro, você vai conseguir escrever. É lógico, se você nunca escreveu um artigo científico na vida, você vai ter dificuldade. A gente não sai do 0 ao 100 na primeira vez que a gente faz as coisas. Mas se a gente tá lendo, se a gente tem essa leitura constante, tem a noção de como funciona a estrutura de um artigo, de uma dissertação, de um projeto de pesquisa, se a gente entende, a gente consegue elaborar com mais facilidade, por mais que a gente nunca tenha escrito aquilo. E a prática leva à perfeição, ou chega perto da perfeição. Então escreva, mesmo que você não tenha um artigo científico para elaborar, faz de conta que você está elaborando ele. Utiliza um tema aleatório, um tema fictício e escreva. Quanto mais você escrever, quanto mais você ler, mais fáceis essas atividades ficarão. E mais fáceis elas serão para realizar a sua dissertação. Particularmente eu escrevo bem, eu tenho facilidade de escrever. Mas é porque eu leio muito. Eu todas as vezes, todas as semanas, quase todos os dias,
3 vezes, pelo menos, por semana, eu tô lendo. Salvo nas semanas que eu tô mais corrida e eu dou uma relaxada. A leitura de artigo científico precisa estar presente na tua rotina. Ela precisa ser um hábito. E a última coisa é proatividade. Seja proativo. Vá atrás. Vá atrás das coisas. Se tiver algum tema que você achou interessante, que isso poderia dar um bom artigo científico, vá atrás, peça autorização para o seu orientador para você poder escrever. Não espere as coisas chegarem a você, porque elas não vão chegar. Você já passou da fase da graduação. Agora é você por você. A sua qualidade de mestrado, a qualidade da sua dissertação, a qualidade do seu projeto vai depender 100% de você. Não espere o orientador para poder fazer o seu experimento. Chegue e faça. Estude, vá atrás. O nome que vai estar na capa da sua dissertação é o seu, não de mais ninguém. É a sua função e a sua obrigação fazer desse período o melhor que você puder. O trabalho é duro, não vou falar que vai ser fácil, porque não vai, mas o foco, além de aprender, é terminar o quanto antes a sua pesquisa. Se você terminar a sua pesquisa rápido, entre aspas, antes do planejado, por exemplo, porque a gente tem 2 anos para isso. Então, por exemplo, se você termina sua pesquisa em 1 ano e faz todas as disciplinas obrigatórias para concluir o seu curso também em 1 ano ou em 1 ano e meio que seja, você vai ter muito mais tranquilidade para poder escrever a sua dissertação, para poder estudar e para poder ler com mais tranquilidade os seus materiais necessários para escrever a dissertação, para montar a apresentação na defesa da dissertação. Antecipe as coisas, não espere as coisas chegarem até você. Quanto mais rápido você se mexer e melhor for o processo da sua pesquisa, o andamento da sua pesquisa, melhor vai ser a sua experiência no mestrado. Aproveite, faça amigos, faça boas redes de contato durante esse período. Não se esqueça de sempre estudar e escrever. Essa é a chave para você chegar lá no final sem surtar, e eu realmente espero ter te ajudado em alguma coisa. E se você já passou pelo mestrado e tem alguma coisa a acrescentar a essa minha lista, por favor, deixe no comentário para ajudar as outras pessoas também que estão chegando nessa fase que é ótima, é uma ótima experiência.